pessoal, aqui é o Marcos Vinícius e nesse episódio de Veículos e Histórias conheceremos as marcas e caminhões da Alemanha. A Alemanha é o berço da indústria de veículos a combustão interna, mas também tem uma rica indústria de caminhões. E vamos conhecer algumas das principais marcas nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A Alemanha é o principal berço da indústria de veículos a combustão interna. O motor ciclo 4 tempos e o diesel são invenções alemãs. O primeiro automóvel a ser comercializado ao público também veio de lá. Isso sem mencionar a primeira motocicleta e o primeiro caminhão a combustão interna. Por conta de tanto progresso, o país é um dos mais ricos do mundo, mesmo sofrendo os efeitos das duas guerras mundiais e a divisão territorial ocorrida entre os anos 40 a 80. Sua área territorial tem pouco mais de 357 mil km², equivalente a quase a área total do estado do Mato Grosso do Sul. O relevo do país é muito variado, possuindo regiões montanhosas e também planas. Uma das principais atrações aos fãs de automóveis são as rodovias Autobahn, onde não há limites de velocidade. É claro que, tendo uma indústria tão rica, a Alemanha também teve muitas fabricantes de veículos comerciais, e algumas são referências em caminhões, como a MAN e a Mercedes-Benz. Mas nesse vídeo também conheceremos outras que com certeza poucos conhecem. A empresa surgiu em 1924 a partir da união de duas fabricantes, a Daimler Motorengesellschaft, que comercializava os automóveis da marca Mercedes, e a Benz, criada por Karl Benz, o inventor do Patent-Motorwagen, o primeiro automóvel a ser vendido ao público. A Daimler foi fundada pelos engenheiros sócios Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, que foram os pioneiros em muitas inovações na mecânica. E inclusive fizeram o primeiro caminhão a combustão interna, o Motorlastwagen, feito em 1896, que usava um modesto motor de 2 cilindros e potência de 4 cavalos. A Benz também marcaria o pioneirismo dos caminhões, quando lançou o primeiro do mundo com motor diesel, cuja potência era de 45 cavalos. Com a união das duas firmas, o nome comercial passou a se chamar Mercedes-Benz e a corporação Daimler-Benz. Logo, a empresa criaria uma nova linha de modelos que ia desde a leve até a pesada, e todos tinham o prefixo L, sigla para Lastwagen, que é caminhão em alemão. Nos anos 30 foi criado o primeiro modelo pesado, o L10000, que tinha 3 eixos e um grande motor diesel de 150 cavalos. Assim como a imensa maioria das fabricantes do país, a empresa ajudou a Alemanha nos esforços da Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo veículos e motores, incluindo a excepcional série DB603, os famosos V12 invertidos, que equiparam a maioria dos aviões alemães da Segunda Guerra Mundial. Depois do conflito, a Mercedes-Benz teve de reconstruir boa parte de suas fábricas, que foram destruídas por ataques bombardeiros. E com o continente em recessão, o foco em veículos comerciais ganhou força, e passou a desenvolver chassis para ônibus, além de modelos prontos, sendo que em 1949 lançaram o O3500, cujo prefixo vem de Omnibus, ou ônibus em alemão. No início dos anos 50, passaram a produzir o pequeno utilitário Unimog, que inicialmente foi produzida pela Boehringer, e se tratava de um modelo misto de caminhão com trator, cujas habilidades no fora de estrada são lendárias e fizeram muito sucesso na Europa. Nos anos 50, a Mercedes-Benz veio ao Brasil antes mesmo do governo de Kubitschek começar a incentivar a indústria de veículos no país, e logo se tornou a líder absoluta no segmento comercial brasileiro. Nessa época, a tendência do mercado europeu foram os modelos de cabine avançada, já que atendiam às normas de dimensões máximas, além de serem mais fáceis para manobrar. Mas a empresa teve uma solução genial para os clientes que preferiam modelos bicudos, e em 1959 lançaram o modelo AGL, cuja cabine era semi-avançada. Mas a Mercedes-Benz também desenvolveu modelos de cabine avançada, conhecidos como Série LP. Nos anos 60, o modelo de frente recuada sai de linha, ficando somente os modelos avançados e semi-avançados. Em 1973, é lançada a série NG, sigla em alemão para a nova geração, que possuía cabine reclinável. No entanto, o semi-avançado continua em produção, só sendo aposentado ao início dos anos 80. Mas no Brasil, a produção continuou em pleno vapor, já que tinha liderança absoluta. Em 1983, lançariam a série LK, que substituiu os semi-avançados. Em 1988 surge o SK, integrante da linha pesada,
que foi muito bem aceito pelo público. No entanto, no Brasil, a empresa adotaria uma solução diferente ao final dos anos 80. O modelo HPN, popularmente conhecido como bicudinho, frente recuada que era parte inspirada nos caminhões europeus e parte nos norte-americanos da Freightliner, fabricante comprada pela Daimler-Benz ao início dos anos 80. Em 1996 é lançada a nova série pesada Actros, que começaria uma curiosa denominação onde todos os modelos começariam com a letra A. Em 1998 surge o médio pesado Atego. Em 2001 surge o pesado Axor e em 2003 a filial brasileira lança o Acelo ou Acelo, modelo leve de cabine avançada, e logo batizaram o HPN de Atron. Em 2012 criaram o modelo médio pesado Entos e no ano seguinte lançam um pesado com vocação para o fora de estrada Arox. O único modelo que foge à regra é o fora de estrada Zetros, sendo também o único recuado da Mercedes na Europa. Em 2020 fecha-se uma página na história dos caminhões brasileiros, quando a empresa encerra a produção do e-tron 1635, o último modelo recuado que ainda era vendido no Brasil. Atualmente, a Mercedes-Benz é a que mais vende caminhões na Alemanha, mas também é a líder mundial em vendas nesse segmento, e é uma das mais respeitadas tanto na linha comercial quanto nos automóveis, reconhecidos por sua robustez, durabilidade e luxo. A origem da empresa é antiga, remontando à criação da siderúrgica Sankt Anthony Riet, fundada em 1758. Na metade do século XIX, a empresa se transfere para outras instalações e é renomeada para Maschinenfabrik Augsburg, situada em Augsburg, no estado da Baviera, e agora também trabalhava criando soluções para engenharia. No final do século XIX, decidiram investir no motor a óleo, idealizado pelo engenheiro Rudolf Diesel, e criariam assim o primeiro motor que ficaria conhecido como diesel em homenagem ao seu criador. O modelo 250-400 seria apresentado em 1896 e tinha um único e imenso cilindro de 19,6 litros e potência de 18 cavalos. Em 1898, a empresa uniria forças com a siderúrgica Klett & Company, cuja sede ficava em Nuremberg, que fica a 150 km de Augsburg. Com a união, a empresa passou a se chamar Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, mais conhecida por sua sigla MAN. A nova corporação continuou fabricando os motores diesel para uso estacionário, mas nos anos 10 decidiram diversificar a produção, e em 1915 fechariam um acordo de joint venture com a fabricante suíça de caminhões Saurer, e começaram a fazer o modelo 3EC. Em 1924, lançariam seu primeiro modelo a diesel, conhecido por Diesel LKW, e foi o pioneiro da injeção direta, onde o combustível é injetado diretamente nos cilindros. Nos anos 30, a linha de veículos era ampla, indo desde a leve até a pesada. E também passaram a desenvolver ônibus, além dos tratores agrícolas cuja divisão se chamava MAN Acker Diesel. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa faria caminhões, ônibus e tanques. E por conta disso, a planta de Nuremberg foi pesadamente bombardeada, e a produção seria interrompida em 1944. Depois que a guerra acabou, a MAN conseguiu reconstruir sua planta. Em 1951 lançariam o F8, o primeiro produto da empresa desenvolvido no pós-guerra. Mas o sucesso mesmo só viria em 1955 com a nova geração L1, que vinha com uma nova e moderna cabine de linhas arredondadas, e logo desenvolveriam modelos leves, médios e pesados. Em 1957 também lançariam o primeiro cabine avançada, o Série F, também conhecido por Pausbach, que significa algo como bochecha gordinha, que fez muito sucesso, e os modelos pesados passariam a contar com a tecnologia do turbo. Ao início dos anos 60, a empresa decide encerrar a sua divisão de tratores. O foco da empresa agora era somente em caminhões, ônibus e motores. Em 1971, adquire a fabricante de caminhões e ônibus Bissing, cujo logo do leão seria adotado pela MAN e é usado até os dias atuais. A empresa pararia com a produção dos modelos de frente recuada ao início dos anos 80. Em 1979, fizeram uma aliança com a Volkswagen, lançando o caminhão leve
G90, que pouco tempo depois seria usado na linha de caminhões criada pela divisão brasileira da Volks. Na metade dos anos 80 renovaram toda a linha de caminhões, conhecidos como Série 90, cujo destaque era o conforto e a versão top de linha que vinha com imenso motor D2840, um V10 de 18,3 litros e potência de 460 cavalos. Em 1994 teve outra grande renovação de sua linha, surgindo as séries L, E e F. Em 1996 lançariam o pesado F2000, cuja potência do motor V10 foi aumentado para 603 cavalos, se tornando no caminhão mais potente do mundo em sua época. No ano 2000, a linha pesada foi renovada, surgindo o modelo TGA, que vinha com novos e modernos motores com injeção eletrônica Common Rail. Em 2005, lança a série leve TGL e a média TGM, cujas linhas acompanhavam o pesado TGA. E a partir de 2012, a empresa marcaria a presença no Brasil ao comprar a divisão de caminhões da Volkswagen, onde fariam o pesado TGX, modelo lançado pela matriz em 2008. A empresa não só faria caminhões, como também os seus famosos motores diesel, que também passou a equipar os caminhões da Volkswagen. Em 2018, é criado o grupo Traton, que agrupou as marcas Scania, MAN e Volkswagen Caminhões e Ônibus. E mais tarde também integraria a fabricante norte-americana Navistar, proprietária da marca International. Em 2020, toda a linha de caminhões seria reestilizada, vindo com muitas modernidades. E em 2022, a MAN decide encerrar a produção do TGX no Brasil, já que o Volkswagen Meteor, modelo idêntico ao TGX, fez muito sucesso. Mas ainda assim, a empresa tem uma grande participação no país, já que continua fabricando seus motores e compartilhando tecnologias com a Volkswagen. Konrad Dietrich Magirus era um brigadista do Corpo de Bombeiros da cidade de Ulm, que fica no estado de Baden-Württemberg, e em 1864 criou um sistema de escada retrátil instalado numa carroça. O modelo ganhou tanta popularidade que em países como o Brasil ficaria conhecido como escada Magirus. A pronúncia portuguesada de Magirus. Konrad fundaria sua empresa em 1866, que fabricava sua invenção e outras soluções para o combate ao fogo. O primeiro veículo motorizado seria feito em 1903, e foi somente com a Primeira Guerra Mundial que passariam a fazer modelos não vocacionais. Nos anos 20, eles continuariam a produzir seus caminhões para o Corpo de Bombeiros, mas também passaria a comercializar modelos comuns, além de fazer chassis e ônibus. Ao início dos anos 30, ainda sofrendo os efeitos da crise mundial de 1929, fez uma aliança com a fabricante de motores diesel Deutz, empresa fundada em 1864 pelos sócios Carl Eugen Langen e Nikolaus August Otto. E em 1876 apresentariam o que seria o primeiro motor a combustão interna moderno, dotado de válvulas e ciclo 4 tempos, também conhecido como ciclo Otto. A nova empresa se chamava Magirus Deutz, e essa aliança foi muito bem sucedida. Em 1938 surgiria o grupo KHD, união das empresas Kleckner Werk, Humboldt e Deutz, sendo que a sigla é a inicial das três empresas, e adotariam o mesmo logo dos caminhões Magirus. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa fabricou caminhões, motores, armamentos e peças para tanques. As instalações da Magirus foram duramente bombardeadas e tiveram de reconstruir boa parte das plantas. A partir de 1948, os caminhões Magirus passariam a vir equipados com a novidade dos motores diesel refrigerados a ar, desenvolvido na Deutz durante a Segunda Guerra. Em 1951 lançaria o Merkur, famoso pelo seu capô arredondado, e faria muito sucesso na Europa. No início dos anos 60, os modelos foram renovados, e a linha contava com leve e médio Sirius até os pesados Pluto de cabine avançada e Jupiter de frente recuada. Nessa época, a empresa já atuava em muitos países, e no Brasil abriria uma planta em Simões Filho, no estado da Bahia, onde passariam a fazer chassis para ônibus a partir da metade dos anos 60. Seus modelos eram muito avançados para a época, já que não eram chassis de caminhões adaptados, e teve boas vendas a princípio. No entanto, o seu motor refrigerado a ar na traseira não suportou o clima tropical brasileiro, e sofreram muitas quebras que mancharam a reputação da empresa. Até cogitar em fabricar caminhões, mas a KHD saiu do Brasil em 1972. Com a alta concorrência na Europa, a Magirus Deutz faz uma aliança com a fabricante italiana Fiat, que também já fazia caminhões e tinha outras fabricantes e comerciais no grupo.
Com a união de todas as empresas, surge em 1975 a Iveco, sigla para Industrial Vehicles Corporation. Em 1980, o grupo KHD decide vender a Magirus para a Iveco, que fabricaria os modelos de origem alemã até o início dos anos 90. Atualmente, a empresa ainda existe, mas voltou à função original de fabricante de soluções para o corpo de bombeiros, fazendo inclusive as suas famosas escadas. Heinrich Bissing era um bem-sucedido empresário da cidade de Braunschweig, no estado da Baixa Saxônia, e fez uma boa fortuna no ramo ferroviário. Em 1903, quando completou 60 anos, decidiu fundar uma fábrica de caminhões e ônibus, surgindo assim a Bissing, que logo conseguiu fazer sucesso. Na Primeira Guerra Mundial, a empresa fez caminhões de 3 toneladas de capacidade para as Forças Armadas alemãs, além do veículo blindado A5P. Depois da guerra, foi criado o logo do leão, inspirado no símbolo da cidade conhecido por Leão de Braunschweig, uma homenagem ao Duque da Saxônia Henrique o Leão, que nasceu e viveu na cidade. Em 1930, foi feita uma aliança com a fabricante de veículos NAG, sigla em alemão para a Sociedade Automotiva Nacional, cuja sede ficava em Berlim, a capital da Alemanha. E assim surgiu a Bissing NAG. Nos anos 30, a nova empresa passou a desenvolver robustos caminhões de frente recuada, como o Série 500. E também fazem o pesado Série 900, que vinha com um grande motor diesel de fabricação própria. A Bissing NAG ficaria muito famosa por desenvolver trólebus, sendo referência nesse tipo de ônibus na Alemanha. Os caminhões da empresa foram amplamente empregados pelas Forças Armadas Alemãs durante a Segunda Guerra. A empresa também faria motores e veículos blindados. No entanto, a fábrica foi danificada com os ataques bombardeiros de países aliados. A empresa, que agora só se chama Bissing, conseguiu reparar os danos e em 1945 lançou o 5000S, um caminhão de cabine recuada, e também fizeram o ônibus 5000 TU, que usava a mesma base mecânica. Em 1951, lançaram o pesado 12000U, um caminhão de cabine avançada que tinha uma incomum mecânica, um motor diesel 6 cilindros deitado no meio do chassi, o que proporcionava uma cabine mais silenciosa e confortável, não possuindo o famoso ressalto central. O incomum motor tinha 13 litros e desenvolvia 180 cavalos, e logo seria dotado nos ônibus da empresa. Em 1957 lançam a linha LS, um modelo recuado com frente restilizada, e a linha LU de cabine avançada, e o motor continuava no centro do chassi. Nos anos 60, os modelos leves e médios ganharam o nome de Burglev e a linha pesada se chamava Commodore. Em 1965 lançaram o exótico Supercargo, cuja cabine era extremamente baixa e tinha uma carroceria que se estendia até o topo da mesma. Em 1966 é lançada a nova série BS de caminhões com cabine avançada, indo desde os leves até os pesados, e seus motores deitados já contavam com a tecnologia do turbo. No entanto, mesmo com produtos inovadores, a concorrência era muito forte, e a empresa ficou endividada. Dessa forma, em 1971, a MAN acaba adquirindo a companhia, mas os caminhões e ônibus da empresa continuaram a ser vendidos sob a marca MAN Bissing, e a produção foi encerrada em 1979. No entanto, o leão da Bissing continua ostentando o logo da MAN até hoje. Em 1835, o empresário Georg Egerstorff fundou uma empresa de motores a vapor que levava o seu nome. Pouco tempo depois, começaram também a fazer locomotivas, e em 1871 mudariam o nome da empresa para Hannoversche Maschinenbau Aktiengesellschaft, que ficaria mais conhecida por sua sigla Hanomag, cuja sede ficava em Hannover, no estado da Baixa Saxônia. Em 1905, a empresa criaria seus primeiros caminhões a vapor, e em 1912 passou a fazer tratores agrícolas com motores a combustão interna. Depois da Primeira Guerra Mundial, decidiram diversificar sua produção e passar a fazer pequenos automóveis, surgindo o curioso 210 PS,
que ganharia o apelido de Kommissbrot, ou Pão do Exército, por conta de seu formato. Já a Henschel foi fundada em 1810 por Georg Christian Karl Henschel e seu filho Johann Werner Henschel, que iniciaram suas atividades fabricando armas e canhões. E a partir de 1844 virou uma fabricante de locomotivas. Depois da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica alemã fez com que a Henschel diversificasse sua produção. E em 1925 lançaram o 5T, um caminhão de 5 toneladas de capacidade de carga. Em 1930, a Hanomag lançou o robusto trator rodoviário SS-100, um misto de máquina agrícola com um caminhão que foi desenvolvido para rebocar cargas pesadas. Nessa mesma época, a Henschel passou a desenvolver aviões militares, como o HS-123, um biplano bombardeiro de mergulho. Apesar do conceito ultrapassado para a época, ele teve uma ótima reputação e chegou até a ser usado no início da Segunda Guerra Mundial. A empresa também faria aviões mais modernos, mísseis e bombas. Já a Hanomag fez veículos blindados como o Sonderkraft Fahrzeug 251, um modelo de esteiras para transporte de soldados, e o 20B, um jipe com tração nas 4 rodas. Depois que o conflito acabou, a Hanomag não fez mais automóveis, só focando em máquinas agrícolas. Em 1950, a empresa lançaria seu primeiro caminhão desde os modelos a vapor do início do século, o modelo leve L28, que fez sucesso graças ao bom desempenho do motor diesel de 4 tempos equipado com blower. E em 1952, a Hanomag seria adquirida pela corporação siderúrgica Rheinstahl, mas as atividades da empresa continuaram normalmente. A Henschel ainda fazia locomotivas dieselétricas e a vapor, e retomou a produção dos caminhões e ônibus. Em 1950, lançaram o pesado HS-140, que tinha a frente recuada, e em 1953, o HS-170 de cabine avançada. Logo, a empresa ampliaria a linha com modelos mais leves como o HS-90 e HS-95. Em 1958, a Hanomag lança a simpática linha leve Courier, que podia ver até na versão furgão. Em 1961, a Henschel renova sua linha de caminhões com linhas retas e paralamas mais envolventes. E em 1962, os modelos de cabine avançada também teriam esse desenho reto, e a empresa continuava produzindo seus ônibus e locomotivas. Em 1964, a Rheinstahl adquire a Henschel, e em 1969 uniria as duas empresas formando a Hanomag Henschel. A nova empresa lançou a nova série F de caminhões leves e os médios e pesados tiveram algumas melhorias no desenho. No entanto, a empresa não duraria muito tempo, já que a Rheinstahl passou por problemas financeiros no início dos anos 70 e passou a vender as ações para a Daimler-Benz. Até que em 1974, a Hanomag Henschel seria completamente adquirida pelo grupo, e a marca seria encerrada em 1978. No entanto, as locomotivas Henschel e os tratores Hanomag continuaram a ser produzidos por mais um tempo. A fabricante de máquinas pesadas seria adquirida pela corporação japonesa Komatsu, e a de locomotivas foi completamente absorvida nos anos 90 por uma joint venture entre as corporações ABB e Daimler-Benz. A família Krupp é uma das mais tradicionais da Alemanha, que fez fortunas com muitos empreendimentos. A origem das empresas da família remontam ao século XVI, que sempre viveram na região de Essen, no estado da Renânia do Norte e Westfália. Dentre as empresas haviam siderúrgicas, fábricas de armas e componentes ferroviários. Um dos membros da família, Friedrich Alfred Krupp, investiu na invenção de Rudolf Diesel, que juntamente com a Maschinenfabrik Augsburg criaria um motor a óleo que levaria o nome do inventor. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa fabricou muitos armamentos. Mas com a derrota da Alemanha, a corporação foi obrigada a encerrar a divisão de armas que existia há mais de um século. E então, em 1919, criaria uma nova empresa para manter a saúde financeira. E assim nasce a sua divisão de veículos, onde passariam a fazer caminhões e ônibus, além de produtos curiosos como a motoneta de tração dianteira. Mas foi produzido por pouco tempo. Os caminhões ficariam conhecidos como Série L, ou Lastwagen, que é caminhão em alemão, com capacidades de 3 a 5 toneladas de carga. Nos anos 30 lançam a série LD, cuja sigla significa caminhão diesel, mas a solução feita em conjunto com a Junkers seria incomum, se tratando de um modelo 2 tempos com pistões opostos e superalimentado com blower.
Nos anos 30, a empresa também faria curiosos ônibus aerodinâmicos, além do incomum veículo militar Protze, que tinha tração 6x4 e usava o motor M305, um boxer 4 cilindros refrigerado a ar. Ao final dos anos 30, a fábrica de armas estava em pleno vapor, e durante a Segunda Guerra Mundial construiu muitos veículos, incluindo o colossal canhão ferroviário Schwerer Gustav, também conhecido por Dora. O vagão-canhão pesava 1.350 toneladas e media 47,30 metros de comprimento, 7,10 de largura e 11,60 de altura. E o canhão de fato tinha 32,48 de comprimento, que disparava balas de 800 milímetros. O vagão era tão pesado que necessitava de 2 locomotivas para rebocá-lo. As instalações da empresa foram duramente bombardeadas e boa parte das fábricas tiveram de ser reconstruídas. A empresa só apresentou novos produtos nos anos 50, quando lançaram os caminhões Mustang e o Titan, ambos de frente recuada com linhas modernas para a época, e vinha com motor diesel ciclo 2 tempos equipado com blower, solução semelhante ao motor norte-americano da Detroit Diesel, que desenvolvia potências de até 206 cavalos. Também surge o modelo pesado Ciclope e o leve Biffle, sendo todos modelos de frente recuada. Já os ônibus possuem um design único com muitas peças cromadas. No entanto, com o passar dos anos, o povo alemão não se adaptou muito bem aos motores 2 tempos, e a Krupp acabaria fazendo uma aliança com a fabricante norte-americana Cummins, e passar a construir seus motores sob licença. No final dos anos 50 surgem os primeiros modelos de cabine avançada, e em 1961, todos os seus produtos foram remodelados, surgindo os modelos 800E1 e 900E1. Nos anos 60, a empresa percebeu uma queda na produção dos veículos, na medida que criaria a série MK de caminhões fora de estrada. Por conta do declínio nas vendas, a empresa que prometia fabricar seus veículos no município de Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo, cancelou seus planos. Mas ainda assim, a fábrica saiu do papel e passou a fazer autopeças para a emergente indústria nacional. A divisão de caminhões rodoviários foi encerrada em 1968, mas continuou a fazer caminhões fora de estrada e guindastes, cuja produção cessou ao final dos anos 70. Em 1999, a Krupp se uniria com outra gigante, a corporação compatriota Thyssen, surgindo assim a ThyssenKrupp, e se tornou uma das maiores organizações da Alemanha. Em 1845, o empresário Justus Christian Braun fundou a siderúrgica que leva o seu nome, e ficava na cidade de Nuremberg, no estado da Baviera, e acabaria se especializando também em equipamentos de combate ao incêndio. A empresa entraria no ramo automotivo em 1909, quando adquiriu a Maurer Union, uma fabricante que também ficava em Nuremberg. No entanto, a empresa faliu em 1913. Com a Primeira Guerra Mundial ainda em curso, a massa falida se une com a fabricante de automóveis Ansbach, cuja sede fica na cidade de mesmo nome, que é próxima de Nuremberg. E em 1917 surge a fábrica de veículos de Ansbach e Nuremberg, cuja sigla em alemão é Faun. E a administração passou a ser da família Schmidt, que já dirigia a Ansbach. A palavra Faun é fauno em alemão, também conhecido por Pan, um ser da mitologia greco-romana que é considerado o deus dos campos e rebanhos. E o ser é metade homem e metade bode, e com isso, a empresa adotaria o ser mitológico como logo. O problema é que o desenho ficou muito feio, que só seria mudado em 1925. Em 1928, a Faun para com a divisão de automóveis só focando nos veículos comerciais, que faziam muito sucesso, principalmente os coletores de lixo e os limpa-ruas. Em 1934, lançaram o L225D, o primeiro caminhão a diesel da empresa. No entanto, a Faun só usava motores terceirizados. Na mesma década, também desenvolveu o trator de estrada série ZR, sendo usado para rebocar grandes cargas e também poderia andar em trilhos, se tornando numa pequena locomotiva. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Faun parou de produzir veículos para o público civil, fazendo somente caminhões militares, além de armamentos.
mas a fábrica acabou sendo destruída por ataques bombardeiros. A produção seria retomada após a reconstrução das instalações, e em 1948 lançou o trator agrícola AS-22. No entanto, foi feito por pouco tempo. Nessa época já estavam comercializando o L7, um modelo que ficou famoso por sua alta valentia no transporte de cargas pesadas, fazendo a Fawn se especializar nesses tipos de veículos e se tornando referência em caminhões para cargas indivisíveis, como o L912-45, que foi criado para as Forças Armadas Alemãs. Nos anos 60 apresentam a série L1212, podendo vir tanto com frente recuada quanto cabine avançada. E também passaria a fazer caminhões guindastes como a série LK, que também tinha opção de cabine recuada ou avançada. Nos anos 70 criaram a série KF, que eram guindastes ainda maiores e todos tinham cabine avançada e baixa para acomodar a imensa lança retrátil. Por conta dos veículos vocacionais, a empresa se expandiu para o exterior, tendo representantes no mundo todo. A Fawn também criaria a série K de basculantes fora de estrada, que tinha tração elétrica podendo transportar até 100 toneladas. Nos anos 80, a empresa continuou criando imensos e brutos caminhões, surgindo modelos como o Coloss e o Goliath. Mas a família Schmidt, que era proprietária da empresa desde 1917, vende a divisão de caminhões fora de estrada a Orenstein & Koppel, mais conhecida por sua sigla OEK. E a divisão de caminhões especiais foi comprada pela corporação japonesa Tadano, que em 1990 interrompe a produção de caminhões. No entanto, o novo grupo chamado de Tadano Fawn continua atuando no ramo de guindastes fabricando os produtos japoneses. Já a divisão de carrocerias e varredoras compactadoras de lixo continuou com a família até 1994, quando foi adquirida pelo grupo Kirchhoff, que preservou a marca Fawn e existe até hoje. Na Alemanha teve outras empresas que fizeram caminhões por pouco tempo, como a Gierkop, mundialmente famosa por suas máquinas de costura, que também fabricou motocicletas e automóveis. Seus caminhões foram feitos entre 1900 até o final dos anos 20, que foi paralisada por conta da grave crise financeira de 1929. Uma fabricante importante dentre as duas guerras foi a Vomag, que era especializada inicialmente em máquinas industriais como teares e prensas de jornal. A empresa começou a produzir caminhões para as Forças Armadas Alemãs durante a Primeira Guerra Mundial e continuou no ramo após o conflito, onde também fizeram ônibus. A Vomag produziria veículos comerciais até a Segunda Guerra, quando sua fábrica foi destruída por ataques bombardeiros. A organização conseguiu se recuperar, mas mudou a sua área de atuação e não produziu mais veículos. Outra empresa que fez caminhões por pouco tempo foi a Borgward, onde passou a comercializar modelos leves e médios, com frente recuada e cabine avançada. Mas ao início dos anos 60 passou por uma grave crise financeira, e mesmo sendo a quinta maior fabricante de automóveis da Alemanha, faliu em 1963. Depois da Segunda Guerra Mundial, a administração dos territórios alemães foram feitos pelos países aliados que venceram o conflito, e a União Soviética ficou com toda a porção noroeste do país. O governo passou a moldar a região conforme as ideias comunistas. E em 1º de julho de 1948, é criada a IFA, sigla em alemão que significa Associação Industrial para a Construção de Veículos, cuja sede ficava em Ludwigsfeld, no estado de Brandenburgo, e próxima à capital alemã Berlim. A IFA era uma estatal e administrava todas as marcas da Alemanha Oriental, que incluía automóveis como a Wartburg e motocicletas como a MZ. Quanto aos comerciais, começou a fazer produtos com a marca Phänomen, uma fabricante de automóveis, caminhões e motocicletas cuja sede ficava em Zittau, no estado da Saxônia, e faz divisa com a Polônia e República Tcheca, além da Multicar, fabricante de minúsculos caminhões vocacionais de uso urbano e rural. Todas as empresas da Alemanha Oriental foram de particulares ou de sociedades, mas que acabaram sendo expropriadas pelo governo. Em 1949, a Phänomen lança o modelo leve Granite 27 e logo lançaram o modelo médio 30K. No entanto, a família do fundador da Phänomen conseguiu ganhar na justiça o direito da estatal não usar mais a marca. E em 1957 mudam o nome para Robur, palavra em latim que significa poder e força. E o nome dos produtos mudaram para Garant. Em 1958, a IFA funda a Barkas, que usou as instalações expropriadas da Framo, empresa que fabricou automóveis até a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro modelo se chamava V901.
um caminhão leve que também podia ver na versão van. Em 1961, a Robor lança a série LO de caminhões leves e ônibus, que podiam ver com motores a gasolina ou a diesel, e também tinha opção de tração 4x4. E em 1965, a IFA acabou criando seus próprios caminhões, lançando o W50, um modelo médio com tração nas 4 rodas, cuja fama de valente no fora de estrada ficou notória por todo o leste europeu. A Barcas começou a comercializar a van B1000, que também podia ver na versão caminhão e fez sucesso por ser muito robusto. No entanto, a IFA não inovou muito nos veículos após os anos 60, e as linhas praticamente permaneceram as mesmas até os anos 80. Ao contrário do lado ocidental, a Alemanha Oriental ficou com a economia estagnada e os veículos da IFA eram muito defasados. Em 1987 lançou o modelo L60, com pequenas mudanças estéticas em relação ao W50. Com um governo altamente burocrático e centralizado, a União Soviética entrou em colapso nos anos 80 e a Alemanha Oriental e Ocidental lutaram pela unificação. Em 1989 foi derrubado o Muro de Berlim, que era o principal símbolo de separação das duas Alemanhas e do Ocidente com o Oriente. Com a abertura de mercado, a IFA não suportou os produtos modernos do outro lado do muro e acabou falindo em 1991. Mas a empresa ainda sobrevive, já que o empresário Heinrich von Natuzis adquire a massa falida e passa a fabricar peças automotivas. Já as outras fabricantes de veículos da estatal foram gradualmente sumindo, e dentre os comerciais só a Multicar sobreviveu, que continua atuando com seus microcaminhões. Gottfried Kelbli fundou uma pequena oficina de metais em 1884. Por volta de 1900, a empresa e a família alteraram o sobrenome para facilitar a pronúncia internacional. Em 1907, fazem o seu primeiro caminhão, fabricado em Backnang, no estado de Baden-Württemberg. Na Primeira Guerra Mundial, a Kelbli construiria veículos para as Forças Armadas. Em 1925, criaram o trator de asfalto Z1, um dos primeiros veículos a diesel do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, a empresa passou a fazer tratores de esteira para as Forças Armadas, incluindo o PR-125, o maior de esteira feita na Europa em sua época, e era equipado com motor próprio de 130 cavalos. Depois que o conflito acabou, a empresa voltaria a fazer caminhões e tratores, e criaram o PR-630 que substituiu o 125, e também criaram a série K, caminhões desenvolvidos para puxar cargas indivisíveis, e também podia haver na versão cabine avançada. A empresa até faria caminhões mais leves para seus padrões, mas não fez o mesmo sucesso dos especiais, e decidiram encerrar a produção no início dos anos 60. Nessa década também decidiram criar a série KV de caminhões basculante fora de estrada. Para reduzir seus custos, nos anos 70 a empresa decidiu adotar mecânicas terceirizadas, e conseguiram um grande contrato de fornecimento de veículos para a Líbia, país na região do norte da África famosa pelas reservas de petróleo, e criou modelos especiais como KDVW 400S e 500S. Em 1978 faleceu o presidente Arthur Wyman Kelbli, e a partir de então, a família fundadora não participaria mais da administração da empresa. Nos anos 80, a Kelbli entraria numa grave crise financeira e parou de fazer caminhões, focando somente em máquinas pesadas. E o governo da Líbia continuava sendo seu maior cliente. No entanto, ao final de 1988, ocorreria um atentado terrorista em Lockerbie, na Escócia, e acusaram o líder líbio Muammar Gaddafi de ter ordenado o ataque. Assim, a Líbia sofreria embargo comercial da maioria dos países, incluindo a Alemanha, e isso foi devastador para Kelbli, que tentou suportar o quanto pôde até falir em 1996. A massa falida foi adquirida pela corporação norte-americana T-Rex, que continuou produzindo os veículos da empresa na Alemanha por conta de sua tradição, deixando de usar a marca ao início dos anos 2000. Adam Opel era um serralheiro e viveu maior parte de sua vida em Rüsselsheim am Main, que fica no estado de Hesse. Opel trabalhou muitos anos em fábricas de máquinas de costura e fundaria sua própria empresa em 1862. Após seu falecimento em 1895, a sua esposa Sophie e os seus 5 filhos passam a administrar a companhia.
e criam soluções para diversificar a produção. Assim, em 1898 fazem o seu primeiro automóvel, conhecido por Patent Motorwagen. Por um bom tempo, eles fizeram uma aliança com a fabricante francesa de automóveis Darracq, mas foi somente nos anos 20, ao adotarem um sistema de linha de montagem, é que seus automóveis ficaram baratos e fez a empresa ganhar grande popularidade. O seu maior sucesso de vendas era o 4PS, também conhecido por Laubfrosch, ou perereca em alemão. O sucesso chamou a atenção da General Motors, que acabou adquirindo a Opel no final dos anos 20. E pouco tempo depois, em 1930, lançaria o modelo Blitz, um caminhão leve com capacidade de entre 1 a 3 toneladas e meia que fez um imenso sucesso, se tornando no mais vendido da Alemanha, e passaria a contar com os motores 6 cilindros da GM norte-americana. Gradualmente, a linha Blitz começou a aumentar, surgindo até versões médias e com tração nas 4 rodas, conhecida como S, que foi amplamente utilizado pelas tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a empresa também desenvolveu o modelo Mautier, um Blitz equipado com esteiras, que também teve alta produção e se tornou notório por sua excelente capacidade no fora de estrada. Depois do conflito, a Opel teve de reconstruir suas fábricas, que teve praticamente metade destruída por ataques bombardeiros. Foi só no início dos anos 50 que os Blitz foram reestilizados, e agora eram disponíveis somente na linha leve, e ainda manteve a liderança por um bom tempo. Em 1960, é lançada a nova geração, que passou a ter cabine semi-avançada, e em 1965 teve um facelift. E finalmente a aguardada versão com motor diesel. No entanto, a demora para oferecer esse tipo de motorização fez a Opel perder terreno, sendo que nessa época já não liderava mais o segmento. E nos anos 70, com a alta concorrência e as vendas só caindo, fez a empresa tomar a decisão de aposentar o Blitz, cujo último exemplar foi feito em 1975. A Opel não criou um sucessor e encerrou essa divisão de comerciais. Como podem ter notado, praticamente todas as fábricas sofreram com ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu por terem ajudado as forças armadas alemãs, já que construíram muitos veículos militares, além de armamentos e munições, se tornando alvos estratégicos para ataques bombardeiros. E algumas fabricantes fizeram os infames caminhões e gás, os precursores dos campos de extermínio. Os prisioneiros eram colocados dentro do baú, já que a saída do escape do veículo ficava dentro da carroceria, para serem sufocados com monóxido de carbono. E, infelizmente, muitas empresas possuem a mácula de ter empregado mão de obra escrava constituída de prisioneiros de guerra, judeus e outras minorias. O emprego dessa mão de obra era compulsório pelo governo, até para poder ajudar na produção de equipamentos de guerra. Mas muitas das firmas gostaram da ideia e até pediam aos responsáveis mandarem mais prisioneiros. Por conta disso, a grande maioria das empresas pagaram indenizações aos escravizados e suas famílias. Apesar desse passado vergonhoso, as empresas alemãs marcaram a história mundial por seus magníficos produtos, soluções geniais e uma qualidade produtiva que impõe respeito até os dias atuais. Então, pessoal, tem alguma marca que vocês não conheciam? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço encarecidamente para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de caminhões. E eu me despeço com Maguiros no Batente. Até logo e fique com Deus!